Shalom, meus irmãos, uma segunda parte do livro, né? Como falar a questão do histórico, será que já o histórico existiu? Será que existe a comprovação? Se até mesmo na arqueologia, ou qualquer outra parte que você queira ver, existe uma contradição terrível e não há uma certeza. Há sempre uma suposição de histórias inventadas ou de cartas mandadas para outras pessoas, vindo do Império Romano. E você sabe, como já falei, se veio de Roma, é duvidoso, é presente de grego. Então vamos lá. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é único. Amarás o Eterno de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Estarão essas palavras que eu estou dentro do seu coração. Ensinar os seus filhos diligentemente, andando pelo caminho, deitar-te e levantar-te. Ensina como sendo a sua mão, comemora a sua testa, e comer as portas, em vários portões de sua casa. Então, o que eu ia falar sobre hoje aqui? Nazareno histórico. Fato ou mito? Bom, eu já vou dizendo logo que é um mito. É uma coisa inexistente, uma coisa que não é real, nem comprovada não é. Ah, mas tais pessoas já, arqueólogo bem antigo, já bem estudado, já provaram a existência dele. Ele enganou até certas pessoas de Israel. Não, não foi ele que enganou as pessoas. As pessoas é que se enganaram com outras pessoas que chegaram em um determinado local, pregando determinadas coisas, fazendo magias, bruxarias e outras coisas, como se fosse realmente aquilo. A pessoa estuda, né? Estuda a cultura, estuda as lendas, estuda um monte de coisa e formula um pensamento para jogar para aquela pessoa. Suponhamos, eu acredito num profeta que virá. Aí a pessoa estuda profundamente, característica por característica, e depois ela quer aparecer dizendo que ela é uma magia ou que ela é um rebe. E aí, se eu que estudo muito tempo cair na conversa dele, esse estudo não valeu de nada. Tudo que eu fiz não valeu de nada. Fato, tá entendendo? Se de fato eu cair nessas historinhas aí o que acontece? Não estaria dando devido valor ao que se merece na vida, né? As contradições aqui dessa história. Então, o Novo Testamento, como já falei para vocês, é formado de 26 livros, dos quais 4 são supostos relatos, tipo os evangelhos, sobre a vida e ensino do Nazareno, né? 21 cartas cuja autoria é atribuída aos primitivos discípulos do Nazareno. Porém, a maioria dos assim citados, da seita dos Nazarenos, é um livro chamado Atos dos Apóstolos, relatando alguns fatos contraditórios e atividades dos discípulos após a morte do seu suposto líder, e um livro de misticismo chamado Apocalipse, que é a palavra grega para revelação, apos. Então, só você ter ideia, o Apocalipse, uma boa parte do Apocalipse foi tirada da Torá. Também tirada de algumas crenças samaritanas, tipo a crença da ressurreição, também foi tirada de algumas crenças israelitas e colocada dentro da crença mística do cristianismo. Porque lá no caso, a diferença é que lá mostra o fogo eterno, queimando com um bocado de gente lá e o Deus sentadão olhando lá, de boa, a galera queimando que nem churrasquinho. Né? Dizer também sobre a questão da bom samaritano, né? Dizer que aquela história do bom samaritano refere e remonta que ele era samaritano, e isso é patético, do meu ponto de vista, não tem nada a ver. Já que todas as pessoas dizem a mesma coisa, como eu já falei no vídeo anterior, dizem ser ele um judeu, e se ele era judeu, não era samaritano, porque samaritano não é da tribo de Judá. Judeus é só um termo usado, né, pelos babilônicos para denominar a determinada tribo, o judaísmo, o cristianismo e etc, etc. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Tais livros, ele formam o fundamento do cristianismo e são apresentados à humanidade como a última palavra do Criador, em substituição à Torá, aos profetas e às escrituras, né, que foram postas sobre a questão do povo de Israel, até mesmo sobre o Taná, né, que eles teimosamente dizem que no Taná fala do Nazareno, que eles têm coragem de provar, aquela coisa toda, mas de fato a gente sabe que isso não passa apenas de falácia, né, e nada mais, não é verdade? Então, deu uma pausazinha, rapidinho. Como eu estava falando aqui, então, a sigla para a Torá é Nei Verratuvim, comumente chamado de Velho Testamento pelos cristãos. No entanto, aqui, a patente contradição do chamado Novo Testamento com a Torá
Pentateuco, né, por si só, já é o suficiente argumento para refutar qualquer coisa, mas qualquer coisa de uma suposta origem divina do Novo Testamento. Pois, como diz aqui a Escritura, tua Torá é verdade, a Torá é met. Como eu estava falando aqui, assim como qualquer luz de conhecimento posterior à Torá, a profeta Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele, né, sobre quem mesmo a Torá declarou, nunca se levantou, né, em Israel um profeta como Moshe, com quem o Eterno falou face a face. Devarim 34:10, né? Shemote também 33:11, Babutibá 12:6-8. Quando esse texto foi escrito para ressaltar a autoridade divina conferida ao profeta, né, de forma preponderante, Israel ainda não existia como Estado. Não existia como Estado, né? Como Estado teocrático. Só mais tarde, só mais tarde, o Eterno inaugurou o ministério, né, dos profetas. E com Moshe, você lembra que em Devarim 33:5 ele disse, quem dera fosse todos os profetas, né? Você sabe que não pode confiar em qualquer profeta que vem por aí, beira de esquina, chegar para dizer, eu sou profeta, tal, e profeta das coisas, porque em Deuteronômio 13 disse, né? Porque quando chegar um profeta, um sonhador, e te contar tal coisa e tal coisa acontecer, e te levar para outros deuses que teus pais não conheceram, ignorai. Mas só que esses profetas que chegam dizendo aí que eu vi em nome de Deus, eu vi em nome de quem, e falar para você, eu tive uma revelação divina, e isso e aquilo, mas você tem que ir para a igreja, você tem que acreditar em Nazareno, não sei o que, mas lá, ele disse que a Torá está falando. Esses são charlatões, são pessoas simplesmente que tinham lá para qualquer buraco, qualquer congregação por aí, qualquer coisa. Mas, como a Torá disse, há muito tempo atrás, o povo de Israel passou por esse óculos está caindo. É assim mesmo, gente, normal, tá ao vivo esse mesmo. Muito tempo atrás, Israel passou por essa situação. Muitos supostos Machia, né, chegaram para o povo e enganaram muitos. Mas por que foram enganados? Não estavam fixos na fé. Não estavam cientes das profecias da Torá, né? Não estavam convictos do que acreditavam e estavam distantes do Eterno, por isso foram enganados. Tá entendendo? Foram enganados porque chegaram várias pessoas dizendo que eles eram os caras que tanto os samaritanos acreditavam como os judeus acreditavam. Chegavam essas duas pessoas, chegavam lá nessas duas comunidades e diziam que era o tal. E algumas pessoas, não foi todas, algumas pessoas que estavam fora da fé, estavam fixos em outra coisa, em seus pensamentos estavam ligados na terra, foram enganados. Já há outras pessoas que estavam fixas na Torá, fixas no Criador, não foram enganadas. Assim como hoje em dia tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam no Eterno. Tá entendendo? Então é isso que acontece. Se eu te digo, um Jesus histórico, este histórico existiu. Eu tenho uma carta que fulano me mandou, que mandou para fulano, que foi compartilhada, etc, etc. Mas uma carta escrita por uma visão humana, a visão de um cara que leu um livro de Mateus e disse, olha, o Jesus histórico existiu, porque existe tal coisa que fala sobre ele na Bíblia, mas o Jesus mítico não existiu. Se eu te digo que o Jesus histórico existiu e o mítico não existiu, faz diferença. Entendeu? Eu praticamente vou estar assumindo que eu sou cristão incubado, que eu sou um messiânico, que eu acredito, mas o historiador, o homem sagrado, meu filho, é o seguinte, se não tem base na Torá, se não tem base física, entendeu? Mas o Eterno Todo-Poderoso, ele não tem base, filho. Meu filho, não estou falando de outra coisa, estou falando Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso a gente pode provar a existência dele com tudo que a gente vê no nosso redor, o céu, a terra, o mar, né? E outras coisas também impossíveis, não ter como o ser humano saber da sua origem se não for dada pelo Criador. Mas enfim, como eu estava falando aqui, a autoridade conferida a Moshe de forma preponderante, Israel não existiu como estado teocrático. Só mais tarde o Eterno inaugurou o ministério dos profetas. A expressão nunca se levantou no passado é dada como fato consumado e definitivo, a ressaltar a impossibilidade de surgir no futuro um profeta mais qualificado do que o próprio bendito. Bem, né? Não tem. Então, além disso, todos os mensageiros do Eterno,
né? Todos os mensageiros eternos. Então, eles fundamentaram a sua pregação das palavras reveladas a Moshe, subordinando-se à autoridade daquele que também foi considerado pela Torá como o primeiro rei em Yasharu, ou seja, Israel. Isso determina no 33:5. Na realidade, existem centenas de contradições no Novo Testamento, quando gotejado com a Torá, assim como também internamente, os evangelhos, as cartas, os livros de Atos, Apocalipse, entram em colapso. Até mesmo a história do tal Jesus histórico entra em colapso. A sua existência cai por terra, né? Se você basear isso por Taná, tá entendendo? Por quê? Porque se eu te digo para você que tal coisa não existe, e tento te provar através de muitas coisas, tipo uma carta que alguém enviou, e eu como historiador deveria procurar a fonte e acredito na primeira coisa que vem, dois marcos históricos aqui principais estão associados com o fundamento do Novo Testamento. Atualmente, o conhecido primeiro registro foi o Concílio de Nicéia, iniciado em 325, né? Antes da Conjunção. Convocado pelo imperador Constantino, que eu já falei isso, que presidiu a sua abertura como sendo pagão, pois ele jamais Constantino se converteu ao cristianismo, conforme o relato, né, que eu tenho aqui em minha mão aqui, conforme o relativo fantasioso da Igreja Romana. Ele exerceu o cargo de sacerdote do Deus Sol Invicto, até que no seu leito de morte, lá no ano 333 da Era Comum, o bispo romano procedeu ao ritual de conversão, quando ele nem mais podia manifestar sobre se era a sua vontade ou não era. Então eles se aproveitaram quando o cara estava morrendo. Não, que são boas pessoas. Algumas pessoas dizem, quem quer for batizado será salvo, quem não quer vai para o inferno. Isso é o que? Apelativo. Vai te deixar doido. Eu tenho que me apegar aquilo. Mas sabe ter ideia? Se eu digo para ti que o histórico não existiu, de repente tu vai dizer para mim, mas o cara, a carta que me mandaram, lá conta que ele foi realmente crucificado. Poxa, tu tá dizendo para mim que tu é um cristão incubado, que você acredita no Consolador. Sendo que nós sabemos muito bem que compostos os relatos evangélicos e cartas dos apóstolos primitivos, hoje estão sendo rejeitados por muitos. Também naquela ocasião, como eu fato, foi aprovado a divindade do Nazareno. Eles decidiram que tinha um cara chamado Yeshua Barcosi era divino ou não era divino. Então eles inventaram, porque o cara era bruxo, beleza, era bruxo. Mas o histórico, a história de um cara que era não sei o que, não existiu nem um histórico e nem um mitológico. O que aconteceu é que encontraram um cara, entendendo? Um cara que fazia bruxarias naquela época. E aí ele enganou as pessoas justamente como Eli fez. Quem quiser ver milagres, enfim, outras coisas, vem até mim. E aí ele se passava por um profeta e por um salvador. E as pessoas começaram a acreditar nessas baboseiras, como hoje assim o é, e estão dando credibilidade a qualquer coisa que chega. Entendendo? Eu tenho relatos aqui, cartas, né, de uma história de um líder que recebeu uma carta de uma outra pessoa falando sobre o Yeshua, né, sobre o Yeshua histórico. Só que aí a própria não dá credibilidade à crença do tal histórico. É simplesmente uma carta que foi feita de um pensamento, uma opinião do próprio autor. Não é uma coisa historicamente comprovada ou uma coisa, arqueologicamente comprovada. Não existe isso. O que existe é simplesmente falácias de pessoas que acham que provavelmente, e ainda fazem resumo, e ainda fazem versão da sua própria história para mandar para os outros. Tentar acreditar na existência de um Yeshua, sei lá, das contas, para você acreditar. O que acontece é que, pela importância do papel do imperador Constantino na formação da região, da nova região, que na verdade é uma festa vista, né, oriunda de Esaú, ou Esaú, pai dos romanos e italianos, cujo fim, o último, é perseguir a Israel. Poderia o cristianismo ser denominado, né, denominado de constantinismo? Constantinismo. Como vou dizer, afinal, graças ao imperador romano, foi possível alencar, durante o concílio de Nicéia, as doutrinas principais da nova religião, nascida em Roma, de conversões forçadas, de derramamento de sangue e assassinato. Se eu digo para ti que um cara histórico existiu e nego o mitológico, o suposto filho de um deus,
Né? Ah, mas o mitológico não existiu, mas o histórico existiu. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. É. Eu só tirei a divindade dele, mas deixei a história lá. Nasceu de uma virgem, é filho de José, né? Sendo que José era padrasto dele, disse que ele era judeu, mas como se nem na história fala do pai dele. Tá entendendo? Só você ter ideia, quando se baseava a história do Nazareno, nem sequer o templo de Jerusalém estava em pé. Estava tudo destruído. E quem dominava aquela região eram os pagãos de Jerusalém. Eram os romanos que dominavam naquela região. E aí você vem dizer para mim que o cara histórico existiu. Como? Se até mesmo os imperadores, os imperadores que existiam naquela época, na história do Jesus histórico, o Yeshua histórico, é contraditório. Um dizia que era César, outro dizia que era Quirino, outro dizia que era outra coisa. Enfim, como eu estava lendo aqui, olha só. Eu estou aqui nas minhas mãos. Olha o seguinte, ó. Ademais, de forma ainda mais marcante, o constantinismo é a religião do antijudaísmo, como ficou bem claro, né? No decorrer dos últimos quase 2 milênios. Né? E para justificar sua própria existência, a nova religião romana não apenas procurou afastar-se de suas fontes judaicas, oriundas da nova religião, né? Dos primitivos seguidores dos judeus do Nazareno, mas ele decidiu induvidosamente destruir os próprios israelitas. Para quê? Para que se consumassem a tese que ficou conhecida como teologia da substituição. Teologia da substituição. Se eu falo para ti, eu acredito no Yeshua, filho de Barcosi, que o cara, ele realmente foi crucificado na madeira, tinha 2 caras do lado, né? E que, enfim, se eu te disser essa história, pode ter certeza que eu sou um cristão incubado. Um cristão incubado. Então, eu estou defendendo uma tese cristã romana do ano B. Mas como eu, Yardo Benhabra, não acredito nem em nenhuma história nem na outra, você decidiu acreditar. Não, filho, encontrar fatos no argumento. Tá entendendo? E por mais que você tente argumentar nessa história da crochinha, não vai contar. Basta você dizer quem você realmente é, de que lado você está. Eu estou lá do Criador. Segundo o marco dessa história mal contada e deturpada pelos cristãos, como bem sabido dos estudiosos, tem a ver com o tempo do bispo Damaso, Papa Damaso, que determinou a São Jerônimo, que vivia entre 342 antes da Conjunção a 420 da era da Conjunção, aliás, que precedesse a uma reforma do texto do Novo Testamento, para eliminar seus conteúdos considerados como reforma do Novo Testamento. Tá entendendo? Reforma do Novo Testamento. O que ele estava? Ele estava exacerbadamente judaica, considerando isso tudo, retirando as possíveis dúvidas sobre a origem do Nazareno, tanto o histórico como o divino. Aqui em nenhum do livro da história, como diz aqui, da época, se refere afastando certas passagens que retratavam a humanidade do Messias cristão de forma considerada exagerada. Tem um livro chamado Retratação. Jerônimo, ele confessa a sua resistência em obedecer a ordem do Papa, e principalmente suas crises de consciência em ter cumprido uma missão que resultou em fraude maior do que aquela perpetrada pelo Concílio de Nicéia. Ele, Jerônimo, criou as duas histórias, a do mito e a do histórico, que hoje algumas pessoas se adaptaram ao histórico, forçando misticamente, forçando as pessoas a acreditar, forçando, não de outro nome não, forçando a acreditar que existe o histórico, mas o mitológico não. Tá entendendo? O que acontece? Sobre a farsa, a que foi levantada pela ordem papal, São Jerônimo, ele escreveu no Pontífice Romano, esse aqui, eu vou ler uma carta aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala o seguinte: de velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que de alguma forma, sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das escrituras que estão dispersos por todo o mundo, e como diferem entre si, que eu distingua os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. E é piedoso o trabalho, mas é também um perigoso arrojo da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo uns aos outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir a infância ao mundo já envelhecido. Ele pendurou após tanta aceleração do texto. Meclamet esse sacrilégio que anderem a ligarem vertebros, livres aderem mutarem considerem. Traduzindo,
vão clamar que eu sou um sacrilégio, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir algumas coisas dos livros, dos antigos livros. Onde é que você vai encontrar isso? Você procura obra de São Jerônimo, e de 1693 você vai ver lá que ele inventou o Nazareno, o histórico e o mitológico. Quando o cristão lê o Novo Testamento, ou uma pessoa que não é cristã, mas diz que o histórico existiu, lê o grau de sua ignorância, pode ser mensurado pelo valor atribuído à obra como um todo. Ou ela é de um criador, ou não é. E a única maneira de saber se isso é comparando com a revelação de Sinai. É comparar com a Torá diz. Foi assim que, depois de tantas arrumações e arranjos, o Novo Testamento veio a ser esse amontoado de textos contraditórios e arrogantes que tem por aí, nas diversas Bíblias cristãs hediondas, cujas adições atuais colocam entre parênteses ou em colchetes, né? Entre parênteses ou colchetes, ou notas marginais, o descobrimento de algumas trapaças. Né? Lembre, não se esqueça que neste planeta existe um povo chamado jesuítas. E os jesuítas criaram a ideia do plano B. Eles se infiltram no meio da comunidade. Eles se convertem. Eles podem ser cristãos, ele pode ser feiticeiro, ele pode ser até dentro do samaritano, dentro do judaísmo, eles se infiltram, se disfarçando de verdadeiros crentes, de verdadeiros judeus, de verdadeiros, enfim. Eles fazem exatamente o que tudo faz. Ah, mas por quê? Ah, mas não tem como. Como que não tem como? Eles vão simplesmente acreditar em tudo que você disser, vai fazer exatamente o que você disser, mas no exato momento que quando você menos espera, ele está colocando a doutrina dele devagarzinho dentro do seu sistema religioso, e quando pensar que não, no que você não acreditava, passou a acreditar. Ou você acha que as igrejas surgiram como? É claro, todas elas são filhas da mãe do romanismo. A mãe de todas as igrejas é Roma. Todas as doutrinas veio de Roma. Aquilo que você prega, aquilo que você acredita na sua religião cristã, é de Roma. A Bíblia que você tem é de Roma. Tá entendendo? Olha só, eu tenho aqui em minhas mãos o dito seguinte. É significativo analisar aqui, em razão de tais mentiras e embuches, um número incalculável de seres humanos foi morto. Ou assumiu o papel de mártir de uma fé cujas bases de sustentação é um engodo. A credulidade, a falsificação de fatos históricos e a deturpação dos textos sagrados dos israelitas, dos judeus também, utilizado de forma desautorizada e contraditória dos textos sagrados de Israel e dos judeus. O que acontece? Eles utilizaram de forma, como vou dizer, como é que a palavrinha de utilizar de forma desautorizada, né? E contraditória, para emprestar validade a tantas outras deboches dessas coisas, desses outros termos, acreditar nessas tramas aí debochadas. Porque, na verdade, quando uma pessoa sincera, sem se aperceber, não vou dizer que são vítimas da falsidade histórica do Nazareno e da falsidade mítica, né? Admite que os israelitas não tenham aceito o Nazareno como seu Messias. Olha, só entender, nenhum judeu, isso eu estou falando dos raizantes, nenhum judeu aceita nem o histórico e muito menos o mitológico. Nenhum judeu, porque eu conheço, entendeu? Judeus, e eu converso com eles todos os dias, né? E eles categoricamente dizem que simplesmente surgiu uma história de um cara que não tem nada a ver com o Nazareno histórico, mas sim que o povo foi enganado por vários caras desse tipo, tá entendendo? E nenhum deles comprova que existia um tal Yeshua que veio e enganou alguns. Não, nenhum deles. Simplesmente o que aconteceu é que eles vieram falsos profetas
pregando milagres e alguns sinais, né? E enganaram algumas pessoas, desavisaram as pessoas que estavam longe do eterno. Longe do eterno. Agora, se você quiser acreditar no Jesus histórico ou mitológico, mesmo você não sendo cristão, você quer ser, eu sou samaritano, eu sou judeu, eu sou o que, e acredito no histórico, aí já é problema seu, já não é meu. Eu só estou te abrindo os teus olhos, que não existe nenhum e nenhum outro. Uma breve consideração que como marca de devastador da falsidade do Novo Testamento histórico, é uma pessoa honesta que lê a carta aos Hebreus, cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo, um suposto judeu de origem romana, que, como visto, deu nova fisionomia aos ensinos nazarenos, rompendo assim com o Taná, embora o estilo da escrita distorce totalmente das demais epístolas paulinas, né, assim como percebe o esforço inteligente do seu autor, convenceu os judeus que seu Messias já havia chegado e era um Deus, né? Que era um Deus. Todavia, o autor da carta dos Hebreus, ele perde-se em temas tão simplórios para uma consideração dessa carta, que faz a seguinte comparação entre Jesus e Moshe, por exemplo. Aqui ele diz o seguinte: enquanto Moshe era servo do Eterno, Jesus é filho. Enquanto Moshe foi fiel na casa do Eterno, Jesus era construtor da casa e assim era o próprio Deus. Em razão disso, Moshe seria inferior, merecido menos honra. Afinal, se Jesus é Deus, né, Moshe é seu escravo. Mas há um problema aqui insolúvel nessa análise superficial dos fatos. Há uma coisa incrível aqui. Primeiro, voltemos aqui à Torá. Veremos que os escritos de Paulo e de outros autores do Novo Testamento não resistem a mais obscurosa análise e defesa. Primeiro, lá em Devarim 18, 15 e 19, de fato, quando o apóstolo Paulo falou-se do texto de Devarim 18, 15 e 19, para provar que Jesus será prometido profeta, como lemos aqui em Atos 3, 22 e 23, que o mesmo fazendo o discípulo Estevão, em Atos 7, 27, fica evidente uma questão judaica indestrutível por qualquer argumento contrário. O profeta prometido não poderia ser diferente ou mais importante do que o próprio Moshe. Seria um homem como Moshe, não um Deus encarnado, não o filho de um Deus, não um anjo, não um cara que se estreparia na madeira para morrer. Entendeu? Não um filho de ninguém. Simplesmente um cara, entendeu? Uma pessoa, ser humano igualmente a mim e a você, que vai fazer o que o povo inteiro entenda que o Eterno é único. Único, de fato. Né? Nesse contexto, é de todo interessante notar que os judeus, logo após a morte de Moshe, estiveram que Yehoshua, né, Yehoshua, ou seja, Josué, fosse no máximo semelhante a Moshe, embora com uma missão em certo sentido até mais relevante, a de levá-los à consumação das palavras da Torá, proferida pelo Eterno quando a conquista da terra prometida, né, Devarim 18, 19. Então, o que eu quero dizer para vocês é que uma outra coisa é que, para provar que o histórico existiu, que o tal Jesus histórico existiu, que de fato ele sabe que não existiu, né? Eu tenho vários relatos aqui comprovando isso aí, é que quando uma pessoa que se diz israelita, ou seja, que é um pretenso, né? Aliás, que uma pessoa que diz que é um israelita, ou sei lá, um samaritano, ou um judeu, que se diz isso, e de repente vai e dizer que eu acredito num cara histórico. Aí, de repente, o cara que é judeu messiânico vai rezar no Muro das Lamentações, seja um terreno. Há um impacto bem grande nisso aí. Há uma grande parede de pedra. Dá testemunho de continuarmos esperando o nosso profeta, como está escrito, né? O meu amado é semelhante ao Gama, o filho da gazela, Hashirim 2,9. Ora, a própria continuidade da grande parede de Cotel, o lugar mais sagrado para os judeus, já mostra que se fosse o Mashiach judaico, viria da tribo seria descendente de Davi. No caso do Rebbe, é da casa sacerdotal. E no caso dos cristãos, é das duas coisas. Ainda mais é um filho de um Deus. E ainda mais tem aquela história do cara que é histórico, que é filho de Maria, que é José, padrasto de Jesus, que acaba sendo judeu, já que José era judeu e Maria era da tribo de Levi. Aí eu me pergunto e quero te perguntar também, porque eu sei que você é inteligente, eu sei que é muito sábio, até antes de uma sabedoria terrivelmente maravilhosa. Eu te pergunto, se eu não acredito nem no histórico nem no mitológico,
Mas eu apoio que o histórico existiu, de uma certa forma, tirando algumas partezinhas e transformando ele num cara mega star. Eu sou o quê? Hã? Eu sou o quê? Se eu te digo que existiu. Ah, mas homens sagrados provaram. Não, deram cartas para eles, e eles simplesmente só leram essas cartas, repassaram pensamentos deles, mas nada comprovativo historicamente, nada comprovativo. Você pode pegar o que você quiser. Tudo o que você vai pegar é romano. Ah, mas tudo que for você vai dizer que não é verdade. Meu amigo, é o seguinte, se você não estuda história, se você não se aprofunda, se você não sai para procurar, né? Se você não pega uns livros históricos como realmente eles são, você vai ser enganado. E você vai ser enganado, vai passar para as pessoas ser enganada. E quando for no final da história, vai ficar como? Ah, mas se o sumo sacerdote te falar tal coisa, tá, você me provar historicamente. Porque até mesmo a Torá diz que se a casa sacerdotal, se alguém da casa sacerdotal se perder no meio do caminho, cometer uma gafe, cometer um erro, até ele, tá entendendo? É digno também de você parar e pensar, será que ele realmente se enganou? O que está acontecendo com ele? Por quê? Quando o homem, quando passou a ser ser humano, passou a pensar carne, tudo é possível. Mas quando é o divino que mostra as coisas como ela é, como elas são, aí é outra coisa. O divino dizer, entendeu? Que ele é único. E historicamente você vê que não existe nada comprovativo da história do Yeshua, seja lá quem for. Tá entendendo? Então, é aquela coisa. Que o Eterno te abençoe. Por você acreditar na Torá, confiar no Eterno. Sigamos agora por a parte 3 sobre essa história de Jesus, histórico, versus a mitologia. Quem existiu? Isso é uma observação. Não tem como o sacerdote, como o sumo sacerdote, o sacerdote, estando em comunhão com o Eterno, ele errar, estando em comunhão. Mas, se o sumo sacerdote, o sacerdote errarem, é porque não estão em comunhão com o Eterno. Aí acredita na primeira coisa que apareceu. O que acontece? Se eu estou em comunhão com o Eterno e vejo as profecias, sei tanto, estudo tanto, e no final alguém chega e me dá uma rasteira, me botando uma historinha, é porque eu nunca tive comunhão. Nunca tive contato com o Eterno. Estando ele na Terra Santa ou não. Mas, se alguém chega para mim e tenta jogar essa história de um mitológico não existir e um histórico existir, sendo que ambas as histórias são a mesma coisa, de fatos totalmente relevantes, irrelevantes, aí eu te digo, eu não caio nessa. E se eu não caio nessa, só que é que nem o sumo sacerdote, o sacerdote que estavam firmes até o final, prevaleceram. Porque o que prevalece é o contato, a verdade e a eloquência com o Criador. Se você está em contato com Ele, se você está somente vidrado a Ele, com a Torá, você não vai ser enganado. Se você está sendo enganado e acha que acredita num cara histórico e no mitológico, siga aí por seus passos na terceira parte do vídeo sobre isso. Que a Deus te abençoe e lembre-se, só existe um e não há outro.